Vamos então ver a resposta correta. Alternativa A, pedagogia diretiva, certo? Então, nessa teoria pedagógica, o professor é o centro do processo de conhecimento, ele é o portador e o responsável pelo conhecimento. Tudo bem? Vamos então falar sobre cultura e educação. Eu pergunto a você, será que todo ser humano possui cultura? Sim, né? Podemos dizer que sim, todo ser humano possui cultura. Eu pergunto, por que algumas vezes, algumas pessoas dizem assim, tal pessoa não tem cultura, fulano não tem cultura. Isso é correto? Podemos dizer que não, já que todo ser humano possui cultura. E o que vem a ser cultura? Podemos definir cultura de um modo amplo como toda a produção que o ser humano realiza ao construir a sua existência. Então, o ser humano, ao construir a sua existência, ele vai, então, produzir cultura, seja produção material ou produção imaterial. Então, por exemplo, uma tribo indígena, eles produzem ferramentas, utensílios, roupas, moradia. Então, tudo isso vai fazendo parte da sua cultura, esses bens materiais. Mas também produzem bens imateriais, como as suas crenças, seus valores, seus mitos. Então, tudo isso vai fazendo parte da cultura. Então, podemos dizer que todo ser humano possui cultura, certo? Então, é do interesse do grupo que essa cultura ela seja preservada e transmitida. E tal tarefa vai ser realizada pela educação. Então, a educação é uma forma de preservar e transmitir a cultura, transmitir aqueles conhecimentos e valores considerados importantes, certo? Podemos dizer que o existir humano, ele não é natural, mas cultural. Por quê? Porque no ser humano, mesmo aquelas ações naturais, passam a ser influenciadas pela cultura. Então, o ser humano é um ser que tem instintos, não é mesmo? Então, nós sentimos fome, frio, sede, sono. Então, são necessidades naturais, mas a forma como nós satisfazemos essas necessidades não é simplesmente natural, passa a ser influenciada pela cultura. Ou seja, o fato de você dormir em uma cama, ou em uma rede, ou no chão, quais alimentos vamos comer, como. Então, há uma influência da cultura em todas essas instâncias naturais dos seres humanos, certo? Quando a gente pensa também na atividade animal e na ação humana. Então, por exemplo, o animal, ele nasce e rapidamente se apropria das suas características. Por exemplo, quando nasce um bezerro, ele nasce, daqui a pouco ele está correndo no pasto. Se você separar um animal do seu grupo, ele vai adquirir as características do grupo, mesmo separado. O mesmo não ocorre com os seres humanos. Então, o ser humano, se ele for isolado do grupo, ele não irá se humanizar. Então, o ser humano, ele nasce e ele necessita ser socializado, necessita ser educado, certo? Simone de Beauvoir, essa pensadora francesa, ela tem uma frase que diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que quando nasce um bebê, ele nasce, certo, com o sexo feminino ou masculino, mas qual o comportamento adequado a cada sexo, quem vai dizer é a cultura. Ou seja, qual o comportamento que deve ter o homem, qual o comportamento que deve ter a mulher, quem vai dizer é a cultura em que essa criança estará inserida. Então, por exemplo, é a cultura que diz que a mulher ela pode ser mais sensível, chorar em público, usar saia, batom. E, por sua vez, também é a cultura que diz que o homem não pode ser assim tão sensível, ficar chorando em público, que deve ser mais durão. Enfim, é a cultura que vai dizer qual o comportamento adequado a cada sexo, certo? Vamos falar um pouco de alguns tipos de cultura. Cultura erudita. O
que é justamente essa cultura acadêmica centrada no sistema educacional. Exige rigor na sua produção, certo? E fica restrita a poucos. Então, geralmente, quando a pessoa diz assim, tal pessoa não tem cultura, geralmente ela está pensando nessa cultura erudita, que a pessoa muitas vezes não sabe falar corretamente, não tem conhecimentos profundos de ciência, arte, filosofia, mas como eu já falei, todo ser humano possui cultura, certo? Então, essa cultura erudita, ela exige rigor na sua produção. Então, muitas vezes ela fica restrita a poucos que produzem essa cultura e também consomem essa cultura, que se manifesta na ciência, arte, filosofia, literatura, certo? Cultura popular. A cultura popular tem características de ser anônima e identificada com o folclore. Ou seja, é uma produção que não se tem uma autoria. Essa autoria se perde no tempo, ela é anônima. Ela é muito identificada, então, com o folclore. Lendas, provérbios, contos, festas populares. Então, por exemplo, a lenda do Saci Pererê, Bumba Meu Boi, festas populares como Carnaval, enfim. Então, se identificam com essa cultura popular. Já a cultura de massa, ela decorre dos meios de comunicação de massa como televisão, rádio, cinema, revistas. E ela tem como característica ser produzida de cima para baixo por equipes de profissionais e veiculadas pela mídia. Então, é uma cultura que atinge um público amplo, um público generalizado, certo? E ela costuma ser assim, muito criticada por promover a distração, o entretenimento, estimular o consumo, certo? Já, cultura popular individualizada. Alguém poderia perguntar assim, bom, mas em que cultura encaixar, por exemplo, a música de Caetano Veloso, o teatro de Plínio Marcos, a poesia de Vinícius de Moraes? Então, justamente nessa cultura popular individualizada, que ela é produzida por escritores, artistas, dramaturgos, enfim, por pessoas que não estão produzindo dentro da universidade, certo? Então, não faz parte da cultura erudita. Também não faz parte da cultura popular porque não é uma cultura anônima, é uma cultura que tem autoria. E também não é uma cultura de massa produzida por equipes de profissionais. Então, é uma cultura individualizada porque o artista ele consegue imprimir a sua marca na sua obra, certo? Diversos tipos de cultura. Uma pergunta, meu caro aluno. Será que na nossa sociedade os bens culturais são acessíveis a todos? Todas as pessoas têm acesso a todos os bens culturais produzidos? Isso, podemos dizer que não é mesmo? Já que muitos não têm acesso ao saber, por exemplo, da elite, essa produção cultural erudita. Então, muita gente, por exemplo, não frequenta teatros, não compra livros, certo? Não assiste shows, enfim. Ou mesmo frequentar uma escola ou universidade custa dinheiro. Se a pessoa não tem dinheiro, ela acaba, então, não tendo acesso a esses bens culturais. Alguém poderia dizer assim, mas existem vários eventos gratuitos. Sim, é verdade. Mesmo assim, devemos considerar que a pessoa deve ter tempo, certo? E um pequeno dinheiro para o transporte, para tomar um lanche. Então, acaba também passando pela questão financeira, certo? Então, é necessário democratizar o acesso à produção cultural, para que mais pessoas tenham acesso a toda essa produção cultural, principalmente a cultura erudita. Tudo bem? Pluralidade cultural e educação. A educação formal, ela se faz de modo sistemático, intencional, não é mesmo? Visa fins a serem atingidos. Então, ela surge da necessidade de organizar a preservação e a transmissão dos conhecimentos e valores. Então, a educação surge com essa função, preservar o que deve ser, ou melhor, organizar o que deve ser preservado e transmitido e o que deve ser
deixado de lado. E há nessa questão uma relação dialética entre o que deve ser conservado e o que deve ser transformado. Ou seja, quais são os conhecimentos e valores que devem ser preservados e quais são aqueles que devem ser modificados. Então, a própria etimologia latina da palavra educação, ela remete também a essa relação dialética. Vamos ver por quê. Derivado do latim educatio, essa palavra remete a dois termos, educare e educere. Vamos ver o que isso significa. Educare significa alimentar, criar. Podemos entender como transmissão dos conhecimentos e valores. Então, a educação, na perspectiva educare, irá criar, preparar o aluno para a vida em sociedade, certo? Então, nessa perspectiva, se valoriza a conservação. É uma ação externa sobre o indivíduo que visa preservar, então, esses elementos da cultura. E no sentido educere, essa palavra remete ao significado de fazer sair, conduzir para fora, instauração do novo. Então, nessa perspectiva, visa estimular o interno para que cada um desenvolva a sua singularidade, certo? Meu caro aluno, todo ser humano é único e singular, não é mesmo? Então, o que diferencia uma pessoa de outra? Que cada uma tem a sua singularidade, a sua personalidade. Então, a educação ela deve propiciar que cada um desenvolva essa singularidade, que pode, não ocorrer, dependendo da situação. Nunca vou me esquecer quando o poeta grego Píndaro disse: torna-te o que tu és. Torna-te o que tu és. Alguém poderia perguntar, mas como eu vou me tornar o que eu sou se eu ainda não sou? Mas é justamente aqui que está a ideia de você deixar aflorar a sua singularidade para que você possa, então, descobrir quem você quer ser e atuar no sentido de realizar esses dons, essas inclinações que cada ser humano tem. Tudo bem? Eu pergunto a você, será que existem culturas superiores e inferiores? Podemos falar isso? Podemos falar, por exemplo, que a cultura grega foi superior à cultura tupi? Isso mesmo, não. Já que as culturas elas são diferentes. Então, o que nós temos? Diferentes povos criam distintas produções culturais. Então, existe uma diversidade muito vasta na produção cultural. E essa diversidade do produzir cultural atesta justamente a igualdade na capacidade humana de produção. Então, o fato de existir diferentes culturas revela, na verdade, essa riqueza do produzir cultura, essa riqueza dos seres humanos darem diferentes respostas aos problemas da existência, certo? Há um filósofo francês, o Montaigne, que diz assim: cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Ele escreveu isso no contexto do século XVI, quando os europeus estavam visitando o continente americano, explorando, na verdade, o continente americano, e achavam os índios bárbaros, algo exótico. Então, ele diz, revelando assim essa postura etnocêntrica. Então, cada qual considera bárbaro, estranho, exótico, aquilo que não se pratica em sua terra, certo? Então, o que nós precisamos? Evitar essa postura etnocêntrica, ou seja, julgar o outro a partir da própria cultura é uma postura etnocêntrica, ficar centrado na sua própria cultura. Isso pode levar a uma postura xenofóbica, a xenofobia. Essa palavra significa fobia, horror ao estrangeiro. Então, é uma não aceitação do diferente com violência, certo? Então, temos exemplos de posturas xenofóbicas no nazismo, stalinismo. Então, é necessário evitar esse etnocentrismo que pode chegar a uma postura xenofóbica de agressão, violência em relação ao diferente.
Caro aluno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948 e nessa declaração nós temos já no seu artigo 1º: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então todo ser humano é livre e é igual porque possui direitos e deveres, certo? E no seu artigo 27 diz assim: todo homem tem direito a participar livremente da vida cultural da comunidade. Então, ele deve participar dessa vida cultural, fruir as artes, de participar do progresso científico e dos benefícios que dele resultem. Então, todo ser humano tem direito de participar e deve participar da produção de conhecimento e de cultura. Podemos ainda pensar que mais importante que ter cultura é ser capaz de produzir cultura. O que isso significa? Mais importante que ter acesso a livros, teatros e assistir filmes, é você também produzir cultura. Então, por exemplo, você escrever uma poesia, escrever um artigo científico, participar de uma peça teatral. Então, não ter uma relação apenas passiva, mas também ajudar a produzir cultura, certo? Bem, vamos então ao momento de interatividade. A partir dos conteúdos estudados sobre cultura, pode-se afirmar que: alternativa A cultura grega é superior à cultura inhambiquara. B. A cultura inhambiquara se encontra em um estágio inferior em relação à cultura grega. C. A cultura inhambiquara é semelhante à cultura grega. D. A cultura é um elemento que diferencia um povo de outro. E. Nem todos os povos produzem cultura. Nem todos os povos produzem cultura. Então, pense um pouquinho e já retornaremos.